Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que são agregadores de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem mais delongas, está aqui do meu lado, agora a gente só cumprimenta assim, né? Então, com o cotovelo, né? O presidente da CTB, aqui no estado, professor Joelso, falar um pouquinho de educação, falar um pouco de movimentos trabalhadores, falar um pouco de solidariedade humana nesse momento, mas sim, falar de coisas que agregam. Tá tudo bem com você? Saudável, graças a Deus? Exato, graças a Deus, né? A gente tem que se cuidar nesse momento de dificuldade, né? Agradecer a Deus, a saúde, né? Isso é fundamental. Você sabe que o mundo ele se move através de energias, né? Então essa energia divina ela é fundamental para a nossa sobrevivência, né? Para a nossa saúde, porque o resto a gente corre atrás. Então a gente fica feliz de estar aqui mais uma vez, né? Falar um pouco, né, sobre a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, né? Falar um pouco sobre as mentiras, né, que se propagam ao mundo afora, aí no Brasil afora, que é terrível, né? Isso divide pessoas, amigos e até tem dividido até famílias, né? Pessoas da própria família. E a gente entende, só para deixar uma clareza aqui com relação o que acontece no momento, né? A gente, enquanto professor de história que eu sou, né? A gente tem uma dedicação maior à leitura e a gente tem uma compreensão do processo de dominação ao longo dos séculos, né? Pela classe dominante. Então, hoje, né? Pleno século XXI, nós vivemos uma forma diferenciada de escravidão, que se chama dominação da mente, através das grandes mídias, né? Através das grandes mentiras, né? Da indução do povo a cometer digamos assim, suicídio, né, contra o seu futuro. E é nesse sentido que a gente vai fazer alguns comentários, né, e pedir cautela, paz, já que a gente está entrando num momento de felicidade, de Deus aí do nosso lado. Reflexão, né? E a gente precisa estar unidos, né? Nós somos um só povo e um só país. E é nesse sentido que a gente vai, né, fazer alguns comentários. Perfeito. Thaís, saúde, Gelson. Professor Joelson, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. É sempre importante falarmos aí, nesse tempo de crise, sobre os andamentos que a Central tem acompanhado, o apoio da própria Central dos Trabalhadores. Lembrando que, nesse momento, é um momento de orientação, de cautela e de muita responsabilidade de todos, né? Não só de nós como cidadãos, mas também de toda a nossa gestão do nosso executivo, né? Que é responsável aí por deliberar ações importantes à nossa população. E gostaria aqui de, inclusive, viu, professor, dizer, o deputado Léo Moraes, ele emitiu um projeto de lei falando sobre a questão do aumento, né, das operadoras de plano de saúde do órgão privado, na verdade tentando colocar que eles usem taxas não abusivas, afinal 47 milhões de pessoas utilizam o sistema privado de saúde, né, e por anos, anualmente, em suas renovações, os aumentos têm sido acima dos índices que normalmente regulamentam esse nicho de mercado. Então, deputado Léo, parabéns aí pela sua iniciativa, que realmente é um tema importante, principalmente se tratando agora desse problema que vivemos aqui em nosso país. A vocês de casa, agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos
Não posso deixar de pedir para vocês curtirem nosso Facebook, nosso Instagram e também se inscreva no nosso canal do YouTube. Perfeito. Eu vou chamar a vinheta e nós vamos começar a conversar, tá bom, meu querido? Por favor, Deus, nossa vinheta. Bom, eu vou dar a introdução para a nossa conversa, tá? Analisando, eu tenho dito aqui no programa, no decorrer da última semana e agora, que o mundo que a gente conhece, conforme eu até vi isso também dito num grande programa nacional, e eu concordo, o mundo como a gente conhece, ele está em mudança e não vai ser mais do jeito que era antes, depois desse vírus. Primeiro que acende uma luz de alerta de que a primeira vez está sendo um vírus que mata, perigoso, mas de baixa letalidade. E se viesse um ebola, que não escolhe criança, não escolhe velho, passa a régua reto. E a pessoa se morre esvaindo em sangue. Então, nós vamos ter uma reengenharia na maneira como trabalhamos, como vemos a nossa vida daqui para frente. Vai voltar ao normal, se Deus quiser, o Brasil quanto antes, mas não vai ser coisa para poucos dias ainda. Eu acho que, por mais que liberem o trabalho, nós vamos ficar com essa sombra ainda mais 30, 60, talvez 90. Tem gente que fala um ano inteiro, né? Tem cientista que está todo mundo assustado, nunca tinha vivido isso antes. Tem gente que fala que o projeto, porque tem a primeira onda, a segunda onda, né, de contaminação, aí depois tem a vacina, depois da vacina essa aí vai estar controlada, mas assim como essa furou a barreira e pegou o mundo todo, agora um daqueles vírus mortais lá da África pode fazer a mesma coisa, né? A China já nos mandou alguns presentes de lá, né? O H1N1 já mandou de lá, já mandou a gripe aviária, né? A gripe do porco lá aquela vez, né? São coisas que são vírus antigos, mas que tomam às vezes proporções e atravessam o mar. Coisa que na época da peste negra não teve isso, né? Ela se segurou na Europa porque não atravessou o mar. Então, o mundo que a gente vê, a gente vai começar a ter, por exemplo, eu era uma pessoa que sempre tive minhas ressalvas com o ensino à distância, embora entendesse que fosse necessário. Mas, pelo visto, ele vai ser uma normativa até por segurança. Quanto mais o tempo passa, mais as crianças vão ter aula online. O trabalho, né, a não ser aqueles que são... As pessoas vão trabalhar cada vez mais horas em casa, que vai mudar a configuração das famílias, né? A discussão de um sistema único de saúde, porque agora todo mundo depende do SUS. Os melhores hospitais aqui no Norte estão no SUS. Lá tudo bem, em São Paulo tem ainda o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, mas aqui não, aqui é João Paulo II, HB, etc. e tal. E a questão também de uma renda mínima, para que as pessoas, porque o emprego vai ser uma coisa diferenciada daqui para frente. A relação patrão-empregado não é mais como na época em que surgiram os sindicatos também. Então, o mundo parece que vai dar uma mudada, e vai dar uma mudada grande nos próximos 12, 24 meses. E aí eu entrego para ti, com esse contexto, essas considerações. Pois então, eu agradeço, né, mais uma vez a oportunidade e quero aqui cumprimentar, né, todos os trabalhadores e trabalhadoras, né, do campo e da cidade, né, que é a unidade dos trabalhadores que faz a gente construir uma sociedade com justiça social. E quando eu falo no campo, eu não posso esquecer dos nossos indígenas, né, que vêm sofrendo ao longo dos séculos
né, desde o processo de invasão, né, o povo guerreiro que vem sobrevivendo às duras penas. E é preciso que as autoridades cuidem melhor do nosso povo. Se existe brasileiro aqui no Brasil, são eles, né, são os nossos indígenas das diversas etnias. Então, Paulo, qual é a compreensão que a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil tem diante dessa grande dificuldade que hoje, né, atravessamos? Primeiro que nós tomamos um caminho diferenciado daquele pregado por Jesus, certo? Nós, ao invés de construirmos ou buscarmos uma sociedade com justiça social, né, procurar o bem-estar social, que o Estado ele se organiza, a sua origem é nesse sentido. Mas com o tempo, né, as pessoas que ali se apropriam do poder, eles vão transformando e trazendo benefício próprio. Então, o que a gente entende é que se construir uma sociedade ao longo desses séculos, né, uma sociedade material, né, todo mundo preocupado com poder e com riqueza, e esquecemos o lado humano, o lado solidário, né? A ciência, né, hoje foi engolida por esse vírus, né, porque ninguém consegue de imediato encontrar, né, um antídoto, uma vacina, um remédio, alguma coisa nesse sentido, né, e a gente está vendo milhões de pessoas morrerem, né, gratuitamente, até porque alguns governos demoraram em tomar uma atitude concreta e correta, que seria o isolamento, né? Nós temos exemplos, né, de outros países aí que passam por grandes, o próprio Estados Unidos, né, que demorou a tomar uma atitude, preocupado com o mercado e esqueceu das pessoas, né? O Brasil também, se a gente se os governos, né, dos estados não tomassem a frente, né, talvez hoje a gente tivesse uma tragédia bem maior do que vem acontecendo. Mas a gente está observando que as orientações, né, dos especialistas, né, da OMS, foi atendida pelos governadores, e a gente vê que esses governadores tiveram uma preocupação realmente com o povo. Porque a gente tem que ter uma compreensão da seguinte forma: a empresa, se ela faliu, se ela vai atravessar dificuldades, ela pode se recuperar. Agora, o cidadão que morreu, ele não volta mais, não tem antídoto, não tem milagre, ele morreu e acabou. Então, qual é o primeiro passo, né, que foi correto, né? É o isolamento. Obviamente, a gente sabe que nem tudo pode fechar suas portas, porque é questão também de sobrevivência, mas é preciso as cautelas e os cuidados, mercado, farmácia, etc, etc, alguns comércios que precisariam ter alguns cuidados, né? Não foi essa questão que inventaram, que criaram e causou a maior confusão, né, que tem que todo mundo parar, ficar em casa, todo mundo, não é assim, não era essa a intenção do isolamento social, né? A gente entende que o autônomo, né, que trabalha ali por conta própria, se ele parar hoje, amanhã ele não tem o que comer. A gente sabe que a maioria do nosso povo, ele trabalha para sobreviver, né? E houve uma desvalorização muito grande com esse governo federal, quando assumiu, né? Acabando com os empregos, acabando com as carteiras assinadas, e isso fez uma precarização muito grande para o trabalhador. O trabalhador hoje não tem assistência, né? Quando você vê que o governo demora a tomar uma atitude, e vem a público, né, o ministro da Casa Civil, né, da Economia, dizer que vão repassar R$200 para cada trabalhador, ele está brincando com a vida do ser humano. Se nós temos que passar por dificuldades ou por reduções salariais, o deputado, o senador, o vereador, e por aí vai, os ministros, os juízes, todo mundo tem que entrar nessa cota, certo? E a gente vê, Paulo, quando eu digo que ao longo dos anos a gente tomou um caminho errado, a gente vê que o egoísmo, o individualismo, a falta de honestidade, né, ela tomou um vulto muito grande dentro do contexto social. E a gente observa que uma parcela desse povo se diz que é da igreja, que se diz que é cristão, que se diz que é não sei o quê. E a gente entende que há um equívoco, é preciso que a gente pare um pouco e faça uma reflexão, né? Nós precisamos cuidar melhor uns dos outros, né? A Central de Trabalhadores, ela se coloca exatamente na reivindicação dos direitos desses trabalhadores que estão sendo negados, não é outra coisa. E a gente observa também que as centrais, os sindicatos que defendem o trabalhador, né, elas vêm sendo demonizadas ao longo dos anos, né?
É incrível como a dominação da mente, que eu acabei agora há pouco, esse processo de escravidão, né, induz o trabalhador e de encontro ao seu destino, a condições melhores de vida. A gente sabe que tem bons e maus profissionais em todo canto, né? A gente não pode generalizar com relação às defesas das centrais, né, dos sindicatos. E a gente fica muito preocupado, né, porque o discurso muitas vezes é agressivo contra quem está defendendo o trabalhador. Você veja agora a questão do governo foi a público dizer, não, nós vamos dar R$200 para cada trabalhador por 2 meses, para não sei o quê. Puxa vida, né? E as pessoas que eles chamam de esquerdopatas, né, de uma série de fatores, fizeram uma discussão grande e conseguiram puxar esse valor para R$600, que também não é grandes coisas. Né? Nós vivemos numa situação, eu tenho dito, o ser humano, ele tem uma coisa muito, assim, ruim, que é se adaptar a coisas ruins com facilidade. Nós nos adaptamos a salário mínimo ao longo dos anos, né? Enquanto os sindicatos brigam, as centrais brigam, né? Se articulam uns contra os outros. O próprio trabalhador, às vezes, está falando contra a central sindical, né? A gente vê que as mentiras, né? Elas, falei agora há pouco, ganharam proporções, né? Que faz até medo. Como é que pode? Então, qual é o grande caminho da central, né? É em defesa desses trabalhadores, do campo da cidade, certo? Para que a gente possa construir uma sociedade com justiça social. Nós sentimos que existe caminhos e formas e maneiras. É preciso que a gente abra mão da ganância e do egoísmo. É preciso que os estados eles comecem, ou eles trabalhem, a gente já tem alguns bons exemplos, né? Que o Estado ele se coloque à disposição do bem-estar social do seu povo, daquele mais sofrido, daquele mais abandonado. Como nós vivemos, nós somos civilizados, em pleno século XXI, a gente ainda encontra grandes aglomerados de pessoas pelas ruas. Após a eleição presidencial, nós tivemos um aumento absurdo de pessoas pelas ruas. E o que é que nós estamos fazendo de concreto, né, para contribuir para que a gente possa, né, trazer essas pessoas para ter uma vida decente, uma vida digna, né? A sociedade, ela precisa abrir os olhos e fazer uma reflexão. Vamos parar um pouco, né? Eu tenho minha casa, tenho meu emprego e o meu vizinho não tem nada, aí ele que fica, não é isso, certo? A única coisas que nós vamos levar quando a gente sair desse mundo material para o mundo espiritual são as boas ações, as coisas boas que a gente quis para o outro, que a gente tentou fazer para o outro, e porque a gente se distancia tanto de Deus, quando a gente fala tanto nele, vive na igreja, vive em oração, vive nisso, vive naquilo, a gente fica condenando o nosso irmão. Eu sou professor, eu leciono aqui no João Bento à noite e lá no Getúlio, né? A gente está sem aula no momento e às vezes a gente faz essas falas para os nossos alunos e eles perguntam, professor, o senhor é pastor? O senhor Eu digo, não sou um ser humano igual a qualquer um outro, mas eu li, eu aprendi e tento colocar em prática um pouco do que eu aprendi, por grandes exemplos que a história nos trouxe, de solidariedade. Não é outra coisa, né? Eu conclamo todos vocês que estão nos ouvindo. Nós passamos por uma dificuldade muito grande nesse momento, né? Além da falta de emprego, né? Nós temos essa doença terrível que está tirando vidas, que cada um de nós precisa se cuidar para que a gente possa permanecer nesse mundo e cumprir com nossa missão, que é de buscar uma sociedade com justiça social. Não é difícil isso, é preciso que se faça uma reflexão. Você não pode, às vezes, falar nada no Face ou no WhatsApp, alguma coisa que as pessoas te agridem, te chamam de petralha, de ladrão, de não sei o quê. É o mesmo discurso do golpe. Vamos parar um pouco, nós não somos inimigos. Nós precisamos, sim, encontrar saída, mas é juntos, né? Cadê a reforma da Previdência? É uma tragédia para o trabalhador. Ninguém é contra a reforma, é necessária essa reforma. Mas que todos entrem, todos venham contribuir com a sua parte, principalmente aqueles que mais ganham.
Vamos alterar, vamos taxar as grandes empresas, porque o cara... Dinheiro demais, o Paulo. Você não leva, você vai deixar aí para sua família brigar por uma série de fatores. Então, antes da gente partir para um mundo espiritual, né, vamos fazer uma reflexão e vamos começar a trabalhar, porque esse dinheiro, essa fortuna, ninguém vai levar. Vamos ser solidários com aquela criança que não tem um pão para comer, vamos ser solidários com aquele pai de família que não tem onde morar, vamos ser solidários com aquele cidadão que não tem um emprego e está no desespero. Porque quando você não sente isso, você não traz para você que tipo de ser humano é você. A gente vê o sofrimento do outro e vira as costas. O que é isso? Que cristãos somos nós? Que ser humano somos nós? Que tipo, que espécie? Será que ao longo dos anos a gente conseguiu ser tão rude, tão animal, que não consegue fazer nada pelo semelhante, quando a gente tem, às vezes, o poder, né, de transformar a sociedade, de construir uma sociedade mais justa e solidária, e a gente se apropria do poder e se utiliza em benefício próprio. Nós vemos agora também, a gente tem questionado muito a questão dos valores, dos preços. O álcool gel sumiu, muita gente falsificando, outras vezes superfaturando, máscara. Repito, que tipo de ser humano somos nós, que só visamos a riqueza e o poder? Então é isso, a gente chama a população, a sociedade para uma reflexão, certo? Não adianta me agredir, a gente às vezes faz algum comentário, né? Quem deveria dar o grande exemplo seria o presidente da República, de ter o cuidado com o povo, mas ele manda o povo ir para a rua, porque a economia quebra, sim, a economia vai passar por dificuldade, todo mundo vai ter que passar. Mas o fundamental é o ser humano, você não manda todo mundo parar a economia, tudo. Não, algumas coisas precisam parar, vamos analisar hoje, amanhã, tem que retomar. No caso dos caminhoneiros, né? Como é que eles vão transportar as mercadorias se os hotéis, se os restaurantes estão fechados nas estradas? Isso é questão de raciocínio lógico. Tem que abrir, mas como vamos abrir? De que forma? Qual o cuidado que nós vamos ter? É isso, não é verdade? A gente precisa ter esse eu racional, para que a gente possa, sim, né, não ter grandes transtornos, né, como outros países estão tendo, né? São milhões, milhares de pessoas, né, perdendo suas vidas por uma falta de cuidado, por uma falta de orientação, né, do próprio líder do governo. E hoje muitos já vêm a público, né, e se arrependem porque ter se preocupado com a economia e não com o povo em primeiro lugar. É nisso, Paulo, que a central está muito preocupada, né, e busca esse diálogo, né? Nós temos a CTB, a Central do Brasil, né? Ela tem uma filial em todos os estados, né? Em Rondônia eu represento a CTB nacional, né? Em todos os estados. Então a gente tem unidade nesse sentido, porque a gente não fala e não diz o que a gente acha e que pensa. É o coletivo, né? Esses dias nós tivemos uma conferência, né? O presidente da nossa CTB, Adilson, né, ele muito preocupado, ele passa algumas orientações, né, para as centrais, para que a gente, na realidade, a gente possa trazer um pouco de conforto, no sentido que a central está lutando, mas é preciso também você ver que a central, ela não tem o poder da caneta, a gente briga e reivindica. Quem tem o poder da caneta é o político que você elegeu, é a pessoa que você escolheu para lhe defender. E vocês precisam prestar atenção no Senado, na Câmara, no Congresso. Quem são essas pessoas que defendem o trabalhador? Não é verdade? A gente fica preocupado nesse sentido. Se aproxima um período eleitoral, a gente não sabe se, diante dessa toda dificuldade, nós vamos ter ainda esse processo, vai mais para frente. Mas a gente pede uma reflexão. Quem é que defende o trabalhador? Quem é que está constantemente na luta, botando a cara aí a levar tapas? Tá? E a gente pede isso para a população. Vamos com calma, vamos com cautela, né? Vamos fazer a nossa oração, vamos fazer a nossa reza. Deus é um só. E vamos ler a Bíblia ali um pouquinho, não custa nada. O que é que Jesus pregou, o que é que ele dizia, o que é que ele falava. E a gente precisa colocar em prática, só isso. Deixa eu dar voz aqui a Thaís, ela quer fazer algum comentário?
Elson, eu concordo contigo e eu acho que a gente se esqueceu um pouquinho do papel como ser humano, né? Eu acho que quando a gente fala da economia, sem a vida não existe economia, né? Primeiramente, a vida, né? Então, nesse momento de crise, o que a gente tem que colocar como principal é como vamos sair dessa crise, como sairemos desse momento caótico onde perdemos milhares de vidas e ainda milhares de vidas serão perdidas, de uma maneira que cause o menor impacto na economia. Mas, acima de tudo, a vida é mais importante. Então, os cuidados, a preocupação da Organização Mundial de Saúde é justamente essa: como fazer para contornar a situação com o menor impacto de vidas possível, né? Quando a gente fala, professor, na questão da organização, do planejamento que tem sido feito, São Paulo, essa semana, nesse último final de semana, teve a inauguração, vamos assim dizer, de um dos pontos construído como emergenciais no estádio, né? Inclusive que essa unidade, esse local será organizado e será pelos profissionais do Albert Einstein. Eles assumiram o gerenciamento dessa unidade de tratamento e os pacientes com nível médio serão transferidos para esse local, né? Já foram, inclusive, até transferidos. E aí eu te digo, e nós aqui, como nós estamos, né? Eu vi essa semana que passou, falamos de 7 leitos em São Paulo, 7 leitos em Porto Velho prontos, mais 6 ali, 5 ali, mas assim, nós somos 500 mil habitantes aqui, né? Indo para 600 mil, vamos dizer assim. E aí, onde nós vamos, né, se tivermos um agravamento dessa doença, como faremos para atender todas essas pessoas? A gente precisa pensar nisso. E isso eu vejo que pouca discussão tem sido feita em cima desse assunto. Tá, eu vou chamar o intervalo começando, para a gente volta com a conclusão, tá bom, professor? Tá ok. Por favor, Eudes, continue conosco, jogo rápido. Um lá, outro cá. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213 0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso.
Professor Joelson, foi muito importante tudo que o senhor nos trouxe até aqui, essa reflexão. E concluindo, então. Então, Paulo, a gente fica muito feliz e agradecido, né, por essa oportunidade que você tem dado, né, à CTB, aos sindicatos, né, a gente tem assistido seu programa, e é muito importante para que a gente possa conscientizar o nosso povo, né, porque a grande maioria não se iluda com tantas mentiras, né. Para encerrar, eu vou colocar só uma grande mentira, que até hoje muita gente acredita ainda, que é a caixa preta do BNDES, né, que houve muito roubo, o Brasil fez isso, fez aquilo, quer dizer, foi feito todo um trabalho, toda uma análise, nada foi encontrado, mas muitas pessoas hoje ainda acreditam, né, nessa história dessa caixa preta. Então, deixo aqui uma grande reflexão para todos nós, né? Vamos fazer pesquisa, vamos fazer leitura, vamos no Google, vamos procurar qual foi o período que o país mais cresceu, quem era o presidente, etc, etc. Porque eu aqui não sou advogado para estar defendendo ninguém, mas a verdade a gente vai sempre dizer, né? E eu encerro sempre com a frase que é óbvia: nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Precisamos de todos, certo? Precisamos da direita, da esquerda, centro-direita, quem for. Precisamos humanizar nossas relações para que a gente possa, assim, construir um Brasil com justiça social. Que Deus tenha piedade de nós, que a gente supere essa dificuldade e vamos investir mais na ciência e na tecnologia para que a gente se prepare para outras dificuldades que um dia poderão vir. Um abraço, a luta continua. Thaís, dando tchau. Professor Joelson, agradeço aqui mais uma vez a sua presença no nosso programa. E a vocês de casa, até o próximo programa. Por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e que possamos, né, nos encontrar sempre aqui saudáveis e bem no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.